impossível não é o fim, é o começo. Frente ao impossível, alguns fogem, outros paralisam. Mas na XP foi o ponto de partida. O impossível dança, nada, vai longe. O impossível não aceita o não. Para quem encara o impossível assim, ele vai de um sonho a fazer história com você. XP, o impossível é só o começo. Eu, desde que conheci o Furlan, a gente se identificou e eu tenho algumas coisas em comum com ele que eu gosto muito e que já abre sendo uma lição aqui para vocês. O Furlan é extremamente disciplinado, é uma pessoa muito antenada e preocupada com os outros, muito atencioso com as pessoas. E uma coisa que eu falo muito para minha filha e venho falando com alguns de vocês é que a gente pode ser extremamente muito ágil, inteligente, capaz e muito bem formado, mas se você não tiver disciplina e não tiver cuidado com as relações, toda a sua genialidade ela pode ficar prejudicada e não te trazer... O esforçado vence o inteligente. Exatamente. Então não é... Vocês obviamente têm que se formar, academicamente é importante, mas não deixem de lado a disciplina, cuidado com o horário, cuidado em responder. Se vocês recebem um convite, por exemplo, estar aqui e ter uma oportunidade com ele, a agenda dele é uma loucura, ele viaja quantos voos por semana... Então, não é uma oportunidade banal, é difícil. Então, ter o cuidado, repara no convite, repara no traje, se tem que fazer um RSVP, aonde que tem que fazer esse RSVP. Então, aproveitem também as relações que vocês vão abrindo nessas oportunidades. Isso vai valer ouro para a carreira de vocês. Bom, pessoal, acho que o importante de todos esses encontros é a gente entender o que pode extrair desses nossos convidados especiais. E, além de tudo que a Cris falou, o Furlan também é uma pessoa incansável, porque ele começa cedo, a gente já recebe o Furlan News, e a gente fica pensando, muitas vezes, onde estará o Furlan essa hora, porque ele está nos quatro cantos do país e, às vezes, até do mundo também. Mas eu queria focar numa característica específica que eu tenho visto em todas as pessoas que são bem-sucedidas, que é a curiosidade. Muitas vezes as pessoas acham que curiosidade é uma coisa assim acessória, mas não é, porque a curiosidade te impele a fazer perguntas, a entender o que está acontecendo, e essas informações ficam na tua cabeça. Conversando com várias pessoas, a combinação de várias informações pode gerar uma ideia nova, pode gerar uma sacada importante. E eu vejo isso direto nesse cidadão aqui do meu lado, que ele conversa com várias pessoas interessantes por dia. E ele aproveita essa chance de uma maneira incrível. E não é somente para a questão profissional, para a questão pessoal também, porque isso vai fazendo com que a pessoa cresça como ser humano. E agora ele arrumou, não bastasse ele trabalhar tanto aqui na XP, ele arrumou um segundo emprego também. E agora ele tem um programa na CNN, e na CNN você também fica conversando com pessoas, né? Então eu queria perguntar de você, para você, Furlan, isso é uma característica que vem desde pequeno ou é um talento adquirido? Obrigado, Cris. Obrigado, Luiz. Prazer falar aqui com os jovens, porque eu aprendia muito quando eu estava no lugar de vocês. Até hoje aprendo muito, sabe? E às vezes uma coisinha que a gente vai falar aqui pode acender uma luz na cabeça de vocês e mudar o destino. Lembrem disso. Aí quando der certo, vocês me procurem. Abra a conta aqui na XP, que eu vou ficar muito feliz. Eu sempre fui desde de jovem, muito interessado e muito preocupado em agradar as pessoas. Então, eu me lembro muito criança, assim, servindo água para os amigos do meu pai, buscando cerveja na geladeira, na faculdade fazendo churrasco, de sempre, toda pessoa que eu conhecer,
primeira coisa que eu penso é: o que eu vou fazer por esse cara para que ele goste de mim, para tudo. E eu não sei muito o motivo disso, de verdade, mas eu lembro, assim, eu bem criança, quando eu queria alguma coisa, eu tentava de alguma forma agradar uma pessoa e aí depois pedir. Então, por exemplo, eu lembro, eu adoro carro, chegou um amigo do meu pai que tinha ido para o Pará trabalhar, aí ganhou dinheiro, isso é muito normal no interior. Aí o cara chegou na cidade com um Mitsubishi Eclipse, era lindo aquele carro. E aí eu perguntando como é que era o Pará, servindo cerveja, e o garoto falou: tio, deixa eu dar uma volta no seu carro. Então, só que isso eu faço até com motorista de Uber. Então, sempre pergunto, tá, o Bruno aí, que me conhece há muito tempo, é um cara que tem uma característica muito parecida com a minha, de querer ajudar as pessoas. Então, a gente perguntava: você é Uber? Há quanto tempo você está no Uber? O que você fazia antes? Aí, numa dessa, tinha um engenheiro no Uber. Eu falei: por que você não se torna assessor de investimento? Ele virou assessor de investimento, está trabalhando no escritório de XP grande. E aí ele me ligou, depois que se tornou assessor de investimento, obrigado, está conseguindo progredir na carreira dele. E aí é uma característica muito minha. E isso não é... Porque é muito normal o cara tratar bem alguém que ele precisa, né? O cara é muito rico, então deixa eu puxar o saco do cara. Eu ligo no aniversário do porteiro do meu prédio. Então, eu tenho esse controle no meu celular. Então eu tenho que ligar e parabéns e de alguma forma tentar entender como está a vida dele. Se eu puder fazer alguma coisa por ele, eu vou fazer. Independente da classe social. Porque isso é um hábito que você tem que fazer e você vai treinando isso ao longo do tempo. E eu me lembro, quando eu fui acompanhar meu pai tinha uma confecção num cliente dele em Governador Valadares, que era umas 3 horas da minha cidade, eu sou do interior do Espírito Santo. E a gente foi lá receber um dinheiro, porque naquela época você faturava e recebia às vezes em dinheiro, e o gerente da companhia falou: olha, lê esse livro aqui, que vai te ajudar muito na sua vida. E o livro era Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é do Dale Carnegie. O título é horroroso, mas ele é um livro que no final ele ensina que se você se interessar pelo outro, é a melhor forma de você ser querido pelo outro. É o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia. E o Warren Buffett, ele conta que ele era muito ruim com social skills e ele leu esse livro e o ajudou muito. Então, assim, na minha cabeça, sempre que eu estou em qualquer situação, eu tenho assim: o que eu posso fazer por você? Né? Então você veio aqui, lembra? Tantos anos atrás, nem tantos anos, era pré-pandemia. Eu falei: me conta aí sua história. Ela me contou a história dela toda. Eu lembro que você ajudou a fundar uma revista, teve aquela questão, eu lembro de tudo. Eu tenho uma memória assim de lembrar tudo, né? Da coluna da Aloysio, como começou, trazer não, vamos fazer uma parceria aqui, isso é importante para a gente também. E então é uma coisa que vem lá de trás e que até hoje mantém. Por exemplo, eu estudava na capital e toda vez eu voltava de ônibus e ia de ônibus para a capital, 3 horas e meia, 4 horas de ônibus toda semana. E eu perguntava para a pessoa que estava do meu lado no ônibus, mesma coisa: qual é a sua história de vida, como você começou? Hoje, quando eu vou para alguma reunião fora do Brasil, eu chego para a pessoa do lado, converso. Se eu estou num voo para o Rio de Janeiro, converso. Eu tento ir conversando com as pessoas, que você vai aprendendo. E aí você vai se correlacionando e, de alguma forma, fazendo as coisas acontecerem. Mas para qualquer tipo de pessoa, do rico ao pobre. Então, acho que vem de mim. Você comentou na hora do WhatsApp. Todo dia, desde 2010, eu acordo 5 da manhã. Eu mando as capas dos jornais para os clientes que estão no meu WhatsApp. Eu leio todos os jornais, eu faço um resumo daquilo que eu acho importante, mando para essas pessoas. E isso é uma forma de eu, de alguma forma, ser lembrado por elas todo dia de manhã com um assunto interessante. Ou do tipo:
quando eu vejo algo interessante de um cliente, ligar e mostrar. Por exemplo, eu estou no supermercado e a Sadia lançou um hambúrguer novo, tirar uma foto e mandar para o Marcos Molina, que você conhece, falar, pô, Marcos, legal esse lançamento. De sempre 24 horas estar pensando em como, de alguma forma, eu estar presente na vida das pessoas de uma forma legal. E assim que eu acredito que as coisas devem ser, que você tem que se dedicar, tem que trabalhar. Vocês estão começando agora, muita gente que está no estágio, ou vai fazer o estágio. Uma coisa que me ajudou muito quando eu era estagiário no Banco Bradesco, que foi onde eu comecei minha carreira, era servir água para as pessoas na mesa. Eu comecei na mesa de operações, onde todo mundo fica com o telefone na mão, 5, 6 telas, atendendo cliente, operando bolsa, operando juros. Então eu pensava assim, bom, se eu servir água, café, descer na hora do almoço, pegar o almoço de todo mundo, eu de alguma forma vou estar ajudando essas pessoas a trabalhar melhor. Elas vão gostar de mim e vão me ensinar o que elas fazem e eu vou aprender. Vou ser efetivado, vou crescer com eles e vou ganhar dinheiro. Então eu sempre pensei assim, 2, 3 movimentos lá na frente. Mas às vezes você não tem nada para ganhar e você também faz, porque você quer ajudar. Então isso é muito bacana, porque naturalmente você vai tocando sua vida, as coisas vão acontecendo. Às vezes você se frustra com uma pessoa aqui, outra ali, mas é da vida. Pelo menos você vai, quando morrer, você vai para o céu. Eu acredito nisso. Falei, como é que a XP apareceu na tua vida? Conta pra gente. Não, por isso, por prestar serviço para as pessoas. Então, para vocês eu vou contar a história toda, porque é importante. É melhor do que falar de mercado, porque mercado todo mundo fala. O meu pai quebrou, eu fui estudar na capital, no melhor colégio do Espírito Santo, que era um colégio de elite capixaba. Como que eu fui para lá? A minha mãe é professora, ela juntou a família toda e fez uma vaquinha. Então todo mês, ou ela pagava o colégio, ou minha tia pagava, ou a gente não pagava. E aí de alguma forma tentava acertar essa conta para poder refazer a matrícula. E eu, nesse colégio, tinha a propaganda dos melhores alunos onde eles tinham passado. Aí estava lá, o João passou no ITA, fulano de tal no IME, não sei quem na PUC. Aí tinha lá o cara, Vitor Cerqueira, lembra do Steam? Fundação Getúlio Vargas, melhor escola de administração da América Latina. Eu falei, pô, eu vou estudar lá. Eu tinha uns 13 anos de idade nessa época. E aí eu fui atrás para ver o que eu precisava aprender para passar na FGV. E o vestibular da GV, eu não sei se mudou, mas na minha época ele era muito pesado em inglês. Você tinha basicamente interpretação de texto da The Economist, que é uma revista super difícil de falar. Você tinha matemática muito forte e não caía química, nem física, nem biologia. Ainda é assim. E aí eu conversei com o dono do colégio, o Pirinaton. Eu falei, Pig, esse colégio aí, GV e tal? Ele falou, cara, fulano de tal, tá no BTG, não sei quem tá na 20, porque você pega o Alessandro Horta, que é um cara importante na 20, é capixaba, o Evandro, que é da Plural, era do BTG, capixaba, tinha feito Leonardo da Vinci. Então eu falei, pô, mas eu até não acreditava. Eu falei, pô, é bom assim? Eu falei, é bom, cara, isso vai dar certo. Eu falei, então eu vou estudar lá. E aí eu comecei a fazer as provas da GV, eu imprimia. Você lembra, Bruno, tinha o terceiro da Leonardo? Você podia imprimir à vontade, era open bar de impressora, eu imprimia pra caramba. Eu imprimia as provas e comecei a estudar. E vi que, por exemplo, a prova de redação era muito difícil. E aí alguém me falou, leia o Tendências e Debates da Folha de São Paulo. Então com 13, 14, 15 anos eu entrava, tinha a Folha de São Paulo lá, eu lia a Folha de São Paulo todos os dias. Eu peguei as questões de inglês e eu falei, cara, não é possível que vai mudar todo ano essas questões, deve ter alguma semelhança nisso. Aí eu imprimi todas as provas dos últimos 10 anos e refiz.
Só que eu tinha estudado inglês no CCAA no interior, então CCAA é aquela UPSA, né, por there is, there are. E o texto da The Economist era de interpretação de texto, um texto totalmente difícil, que é um inglês britânico. Aí eu cheguei para um tio meu que me ajudava, eu falei, tio, eu preciso pagar umas aulas de inglês. E ele falou, cara, vende calça jeans do colégio. Aí eu falei, me dá as calças então que eu vou vender. E aí, muito tempo, você imagina assim, um colégio de elite capixaba, eu do interior do estado vendendo calça, vendendo queijo, levando cachaça que eu comprava no interior para alguns professores que gostavam de cachaça. Aquele médico que era do Leonardo, lembra o nome dele? O professor de química lá, que a gente boa pra caramba, esqueci o nome dele. E aí eu vendia calça jeans, acho que as pessoas compravam até por pena. E com esse dinheiro eu contratei uma professora e estudei muito inglês. E aí no terceiro ano eu pedi para o dono do colégio não estudar química, nem física, nem biologia. E ele falou, se você não passar, eu tento de novo. Eu sou muito novo. A minha mãe, como ela era professora, ela adiantou a gente um ano. Então eu passei na GV, eu tinha 16 para 17 anos. E então eu sempre fui muito focado. Quando eu entrei na GV, eu não queria estar no mercado financeiro. Meu sonho era ser o Flávio Rocha da Riachuelo. Era voltar para o interior e ter uma rede de lojas, trabalhar com varejo, confecção. Só que eu vi aquele negócio da confecção, meu pai quebrado, eu ia muito para o Brás, porque os clientes que a gente tinha em São Gabriel da Palha, eles eram os grandes faccionistas do Brás, as grandes marcas do Brás, que mandavam o tecido para ser costurado em São Gabriel da Palha. E aí eu vi aquela questão de você ganhar dinheiro, mas não poder gastar, não pagar imposto, né, que é muito difícil. O comércio às vezes tem informalidade, hoje muito menos. E aí eu falei, bom, como é que eu vou fazer algo que é que eu gosto, comprar e vender, mas que ganhe dinheiro? Aí um amigo meu falou, olha, está começando um processo seletivo do Bradesco, do Banco de Investimento. E tem um lugar lá que compra e vende o dia todo que chama mesa de operações. Eu falei, pô, legal. Aí eu fiz o processo seletivo. Era o primeiro processo seletivo do banco, do BBI. Tinham 200 pessoas, passaram 10. Eu acho que eu nem fui tão bem na prova. Mas no final tinha uma mulher do RH, assim, no final, olha, ele tá ali. Eu falei, você é do RH? Eu sou, prazer, meu nome é Rafael. Eu sou muito bom de pegar no telefone e falar com o cliente. Aí ela olhou aquilo, me deu a risada e me chamou para uma entrevista. Eu fui fazer uma entrevista. E eu sempre fui muito de me imaginar, assim, eu entrava na corredora do Bradesco, eu via aquelas telas, eu falei, poxa, um dia eu vou trabalhar aqui, sabe? Eu sempre acreditei que negócio de força do pensamento, eu quero comprar um carro, entra no carro, se imagina dentro do carro. E aí, eu fiz a entrevista, deu umas 2 semanas, o cara não me chamou, eu liguei para ele, falei, pô, só fazendo um follow-up aqui do entrevista e tal. Porque é verdade, às vezes as pessoas não se interessam, às vezes tem gente que quer falar comigo, eu não respondo para poder ver se o cara quer mesmo. Até para você testar uma habilidade, se a pessoa está fazendo follow-up, está indo atrás. E nisso eu passei no Bradesco. E eu comecei no Bradesco atendendo grandes fundos. Então, meus clientes nunca foram pessoa física, foram os fundos que têm dinheiro de pessoa física e algumas famílias muito grandes que têm family office. Então, o cara tem um próprio fundo. Eu estou falando de R$1 bilhão para cima. E tinha o gestor de um desses bilionários brasileiros que eu operava para ele, porque eu sou muito atento, da mesma forma como eu ligo lá para o Cadambu, saiu uma notícia aqui de Vale, tal papel que você tem, aconteceu isso, olha isso, passou um bloco de ações no papel que você olha, e ele me pediu para organizar para ele um café da manhã. Estava dando uma das primeiras conferências do Bradesco, e tinha o Melzi, que era o CEO da Estácio Educação, falou, pô, organiza para mim um café com o Melzi. Aí eu organizei um café para ele gostou do café. E ele falou, cara, por que você não vai para a XP? Eles estão abrindo escritório em São Paulo, dá para você virar sócio, turma jovem, legal. Tem um amigo meu que está lá, é sócio, e tem muito sua cara. Aí eu fui para Faria Lima conversar com a XP,
Não era esse escritório bonito, era um escritório que era metade do andar, ali em frente do Iguatemi, edifício dos Bandeirantes. Eu fiz o processo seletivo e eu me vi muito mais naqueles caras lá do que do Bradesco. Eu sou muito grato ao Bradesco, a minha escola, eu gosto muito do Noronha, do Trabuco, de toda a gestão do Bradesco, falo com eles, tenho um respeito enorme e um carinho, mas eu pedi para vir para cá para poder tentar empreender no mercado financeiro. E isso foi em 2010. Aí em 2010 a gente não tinha dinheiro nenhum para poder contratar grandes times de research, porque hoje o cliente que eu atendia, à época que eu comecei, é o fundo. O fundo de investimento, para fazer negócio com você tem que dar informação. Hoje a gente tem um departamento de 40 pessoas que escreve economia, política, cobre todas as empresas da Bolsa relevantes. Então o cara fala de Ambev, fala de Vale, fala de Petrobras. E à época era eu, o telefone e uma tela. E aí a gente tinha uma grande sacada, que era o seguinte: o mercado estava mudando, e eu sempre escutei o cliente. E um amigo meu que era da Red Grifo, do Fundo Verde, do Stuberg, falou o seguinte: o Stuberg ganhou muito dinheiro na pandemia porque ele não escutava os bancos, ele escutava os empresários. Então ele ganhou muito dinheiro porque ele escutava o Goldfarb da Marisa e falava: cara, não está tão ruim assim. Ele comprou um monte de ação da Marisa, comprou ação do Pão de Açúcar, comprou ação da Americanas, ganhou muito dinheiro porque ele conseguiu antecipar que a crise no Brasil ia ser uma maravilha. E os bancos, às vezes eles não são tão sinceros quando eles opinam sobre uma empresa, porque os grandes pagadores de FII no mercado brasileiro são as empresas e não os fundos, que é diferente do mercado americano. Então você tem uma simetria de informação. Eu falei: então bora fazer reunião com o empresário. Você me ajuda? Com qual empresário você quer falar? Eu me lembro, nas primeiras demandas do João foi: eu quero falar com alguma rede de varejo que esteja expandindo no Centro-Oeste, porque eu quero entender, a Renner está falando que vai para o Centro-Oeste, eu quero entender o mercado Centro-Oeste. E tinha uma rede de varejo em Cuiabá, chama Tecelagem Avenida, hoje chama Lojas Avenida. E aí na época você tinha Google, e-mail, telefone, eu fazia muito cold call, ligava: meu nome é Rafael, trabalho na XP, eu quero que é XP. Aí eu ia testando o pitch: meu nome é Rafael, trabalho na Bolsa de Valores, eu quero já entendi. Meu nome é Rafael, trabalho no mercado financeiro, não estou te vendendo nada, e eu estou fazendo um estudo aqui sobre lojas Renner, e eu queria entender o teu negócio, porque a Renner está falando que vai expandir no teu mercado, eu queria entender a tua opinião. Então, no ano de 2011, eu devo ter feito 200 reuniões sozinho. Cold call, marca reunião, coloca a gente na frente do cliente. E as pessoas começaram a pagar por essas reuniões. Isso se tornou um produto que até hoje é um grande produto da área nossa de corretagem, chama Corporate Taxes. Então, as pessoas nos pagam para poder estar na frente de outros empresários e aprender com isso. Hoje a gente deve fazer 1000 reuniões dessas por ano. E aí começa a minha história na XP inventando algo novo, que é colocar empresário na frente de investidor. E aí, Aloysio, o Brasil ele mudou muito. 2012, 2013, teve uma grande crise. E da mesma simetria que tinha entre o empresário e o investidor, eu senti que tinha entre o empresário e a política. Eu comecei para Brasília, conheci as pessoas, porta de gabinete, se apresentando. E aí eu comecei a fazer essas reuniões que você faz hoje com empresários entre a política e o mercado financeiro. E por sempre querer ser uma pessoa que presta serviço para o outro, eu acabei ao longo do tempo também sendo uma ponte entre a política e Brasília, porque como a gente acaba convivendo com os economistas, os fundos, a gente de alguma forma tenta ser uma fonte fiel de informação para eles sem interesse, porque o político está lá em Brasília, geralmente quem vai falar com ele tem um interesse, algum lobby específico, e a gente aqui, como olha todos os setores, e para a gente investir ou não numa empresa é uma decisão que a gente toma aqui, que não depende da política pública. Aliás, depende, mas
eu não sou o empresário, eu sou o gestor, então eu posso não investir naquela companhia. Ao longo do tempo a gente se tornou também alguém que vai dar opiniões sinceras, do tipo, olha, se você fizer a escala 6 por 1, você vai ganhar muito voto, mas possivelmente isso vai gerar um problema para o varejo vestuário, varejo alimentar, o setor de hospitais e vários outros setores. Então acho que tem que ter uma reflexão maior nisso. Shopping center. Então eu fui construindo isso ao longo do tempo, e aí essa relação investidores, empresários, política me fez ser quem sou eu hoje, essa pessoa que transita desde lá do empresário no interior do Ceará, que abriu capital de uma empresa de fibra de internet, que é a Brisanet, até receber aqui o presidente do Senado Federal ou receber aqui um dos maiores investidores do Brasil para poder discutir economia e política. Então, mas isso tudo vem daquele garoto lá do interior que gosta de perguntar as coisas, de servir, de estar próximo, que é incansável para trabalhar, porque boa parte do que eu faço, você tem que ter uma disciplina muito grande e estar na frente das pessoas. E minha vida parece que é um evento, Cris, que nunca acaba. Eu não sei se a sua é assim. Deve muito ser. Muito parecido. Então, dificilmente eu estou em algum lugar, eu estou a passeio. Então, assim, eu fui pro Carnaval de Salvador agora. Eu vou todo ano, minha esposa é baiana, conheci minha esposa no Carnaval. Mas na quinta-feira eu levei um cliente, o André Street da Estônia, foi comigo. Eu levei o André. Na sexta eu não fui, fiquei com a família. Sábado eu fui, cliente. Pô, domingo me liga um gringo, veio da Califórnia para conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro. Leva o gringo para Sapucaí. No caso eu não fui, ele que foi. Eu falei, vai você que eu não vou chegar no Rio a tempo. Mas levei o gringo em Paraty para conhecer como que é a beleza do Rio de Janeiro. O que eu tenho de negócio para fazer com esse gringo? Nada, no curto prazo. Mas esse cara que eu levei, possivelmente ele pode ser um Elon Musk 2, porque é um cara que inventou uma tecnologia de aviões voadores elétricos, eVTOL. A empresa vale 15 bilhões de dólares. E eu conheci esse cara na Arábia Saudita. Sentei do lado, e aí, o que você faz? Ele, eu faço o avião elétrico. Eu já sabia a história dele. Depois que ele falou, pô, você é o cara da Joby Aviation? Ele sou eu. Pô, que bacana. Então, e eu tenho um negócio de querer me fazer lembrado. Então, olha, você viu que lançou aqui a IVE, que a sua concorrência está fazendo o teste do carro voador? Pode ser que não dê nada, pode ser que dê, mas eu prefiro estar próximo das pessoas. Então a história com a XP começa isso. Mas você vai perguntar, o que fez o Rafael Fulanetti crescer na XP? Obviamente a gente cresce aqui porque a gente cria negócio. Então de 2017 a 2022 talvez eu tive em todas as grandes operações do mercado financeiro brasileiro, por isso você vai escutar e fazer ponte e entender todos os lados. Então estava lá, oferta da CSN Mineração, 6,3 bi, segundo maior IPO do Brasil, estava lá, coordenador, estabilizador, que é a segunda maior posição no sindicato, deu. O Cassino vendeu a posição na Casa Bahia, ninguém fez, a gente fez 2,5 bilhões de reais, operação icônica, conhecimento, liga. Então tudo isso foi desbocando em quem eu sou hoje, mas vem lá de trás. Você falou uma coisa importante que eu acho que vocês têm que guardar, que é essa fase testando o pitch. Isso é super importante, porque vocês estão numa fase da vida, vocês têm que testar o pitch constantemente. Tem que falar de vocês, falar das propostas, falar das ambições, dos seus desejos, das suas ideias. Só que isso não se acerta de um tempo para o outro. Se demora um certo período para conseguir ajustar o discurso. Mas agora, Fula, você está numa posição em que você escuta os jovens testando o pitch deles com você. Então, fala para eles o que você hoje está valorizando quando você escuta alguém da idade deles. Deixa eu só voltar num ponto que é importante. Eu estava almoçando certa vez, estava eu, Paulo Artung, Paulo era governador do Espírito Santo,
Ana Paula Vescovi, que foi secretária do Tesouro, ela era secretária da Fazenda do Estado do Espírito Santo, Samuel Pessoa, que é um dos grandes, brilhantes economistas do Brasil. E aí o Samuel disse uma frase que me pega até hoje, que ele fala o seguinte: eu já conheci pessoas muito brilhantes na minha vida, pessoas muito mais inteligentes do que eu, mas as pessoas que foram mais longe foram aquelas que tiveram capacidade de lidar com frustrações. E a gente está numa geração que não sabe lidar com frustração, acha que nasceu e merece tudo. Vai se ferrar, porque a vida não é assim. A vida tem muita frustração, a vida tem muita engolição de sapo. Você me pergunta qual que é o segredo de eu estar aqui na XP há 16 anos. Engolir muito sapo, entregar muito resultado. E a grande dificuldade das pessoas é que elas vão tendo sucesso e ganhando dinheiro, e a capacidade delas engolir sapo vai diminuindo. Aí elas ficam arrogantes. E quando elas ficam arrogantes, elas começam a se perder. E aí quando ela se perde, ela fracassa. Então a grande beleza das coisas é engolir sapo e saber, mesmo que você tenha algum sucesso, que você eternamente vai dar satisfação das coisas. Por exemplo, quem que é a pessoa que tem que dar mais satisfação hoje no Brasil? Quem que é? Presidente. Presidente da República. Por quê? Porque a responsabilidade dele é maior. Quanto maior a sua responsabilidade, mais satisfação você tem que dar para os outros. Então, durante um tempo, eu pensei, quando eu tiver algum dinheiro, não vou dar satisfação para ninguém. Erro. Você sempre vai ter que dar satisfação, você sempre vai ter que colocar sua opinião e se explicar 24 horas. O que eu vejo hoje dos pitches que as pessoas fazem é sempre um pitch errado. Por exemplo, outro dia desse eu estava no meu Instagram, eu recebo ali muitas perguntas e questionamentos. O cara chegou: Fulano, eu sou aqui do interior do Espírito Santo, não tem algum cliente para me indicar? Se eu fosse ele, eu pegaria o cara mais rico da cidade dele e falaria: cara, você não quer ter uma agenda com Forlanet da XP? O cara ia falar sim. E aí eu ia ligar para mim mesmo, no caso, e falar: Fulano, cara, tem um cara aqui, maior produtor de granito aqui de Barra de São Francisco, cara sério, que adoraria te conhecer. Tipo, vender outro cara para mim mesmo, sabe? É tão diferente. Tem um cliente grande para me indicar, que ele ia pegar um interesse que eu tenho genuíno de conhecer outras pessoas, provavelmente o interesse do outro cara de me conhecer, e ia fazer negócio com isso de forma natural. Então eu vejo que as pessoas às vezes elas abordam pedindo e não oferecendo. Se eu tivesse uma posição de vocês, e se eu quisesse vir para a XP, eu ia procurar a área que eu queria vir e falar: cara, tem alguma oportunidade para trabalhar para você? Eu trabalharia de graça, eu queria só aprender. O Gustavo está aqui. O Gustavo, ele tem 24 anos, ele era do compliance da XP. Eu mandei um e-mail para todo mundo e falei: olha pessoal, tem uma vaga na minha área e tal. Para todo mundo que era elegível, ele recebeu, ele falou: olha, eu quero. Então, eu falei: só que a Nayara está ali, ela está grávida e ela vai ficar 6 meses fora. Você toparia ser secretária da área durante 6 meses, fazer reembolso, reserva de sala, tudo que é chato, né? Organizar? Não, toparia. Aí a gente fez um paredão com ele do Big Brother. Cara, você tá falando sério? Eu tô tão... Aí tá aí, fez, passou 6 meses, não morreu, a Nayara voltou, graças a Deus, e tá aí com a gente. Então, assim, de pagar um pênalti, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz no Bradesco, quando eu cheguei lá, era separar cadastro. Tinha que separar o cadastro que era grampeado, você tira o grampo. Eu podia falar: não, estou na Fundação Getúlio Vargas, não vou fazer isso. Cagada. Então eu vejo que as pessoas hoje muito vêm a nós e não quer devolver. Então é um pitch errado. Toda vez que eu chego em qualquer cliente, eu escuto. Eu sempre penso: cara, o que a XP pode fazer por você? Como é que eu posso te ajudar? E aí depois eu vou fazer negócio. Não chegou: cara, tem esse copo de água aqui. Eu preciso entender que você está com sede. Está com sede, tem um copo de água para você. Mas eu preciso perguntar antes:
para tudo. Esse é um ponto importante. Eu lembro de um sujeito que ele era um grande advogado corporativo aqui e foi convidado para uma conversa com o presidente da CVM. E daí ele chegou lá, era uma conversa, não era uma contratação. E daí, depois que, quando ele voltou para São Paulo, a CVM fica no Rio, eu liguei para ele e falei, e aí, como é que foi? Ele disse assim, eu não vou ser contratado. Eu falei, por quê? Porque eu só falei de mim. Eu só percebi isso quando estava no avião voltando. Eu não perguntei nada do que ele queria para a vaga, do que ele esperava de uma pessoa para trabalhar ali com ele, e era o Oswaldo Montes Filho na época. E daí a pessoa ela se tocou que não ia ser convidada, e de fato não foi. Porque esse talento que o Fura está falando é uma coisa que poucos têm. É possível desenvolver, mas são poucos que têm. Agora, queria perguntar para você uma outra coisa, daqui a pouco a gente vai abrir para vocês, mas eu vejo que... Eu lembro que quando eu estava no começo da minha carreira, eu fui entrevistar o Washington Oliveto, que era um personagem importantíssimo da publicidade brasileira e tal. E eu liguei, e daí eu falava, mas quem é você? Eu falei, sou estagiário da Gazeta Mercantil. E daí pensei, será que ele vai dar essa entrevista? E depois de 5 minutos liga a secretária, marcando a entrevista. Olha que legal. Eu fui lá, me senti todo importante, fiz a entrevista, publiquei a matéria, e depois de um tempo estava participando de um debate no evento do Meio Mensagem com o Washington Oliveto. E daí já existia o Meio Mensagem? Já, mas aí foi tempos depois, né? E daí eu já era diretor de redação. E daí alguém perguntou alguma coisa de relações públicas, assessoria de imprensa, para ele, daí ele falou assim, eu dou entrevista para todo mundo. Todo mundo que me pede, eu dou entrevista. E daí outro dia o meu assessor de imprensa falou, você não deveria dar entrevista para todo mundo. Você dá entrevista até para o estagiário. Eu disse, olha, o problema é que o estagiário de hoje pode ser o diretor de redação de amanhã. O Aloysio está aqui para confirmar. E falei, eu mesmo, quando era estagiário, ele me deu a entrevista. Então, o Fura tem essa capacidade de enxergar também o potencial das empresas. Porque você ação e amizade você tem que comprar na baixa. Você tá vendo? Na segunda-feira mesmo, eu estava num jantar, encontrei um empresário. Eu falei, cara, sei o que está acontecendo lá, conta comigo, estou à sua disposição. Aí ele olhou assim, então. Aí hoje de manhã ele me ligou no reunião do conselho dele, você estava de viva voz, está dando conselho aqui, tem essa operação para fazer, eu queria que vocês fizessem, tal. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, eu vou te falar a verdade, não vou te mentir, dinheiro qualquer um vai te dar, eu também vou te dar. Mas, além do dinheiro, eu vou te ajudar em uma série de outras coisas que você precisa. Como, por exemplo, isso que você fez errado. Não tinha pensado. Pois é. Eu falei, cara, você não precisa me contratar se eu não quiser, mas eu vou ser sincero contigo. E ele falou, ótimo. Então, me manda aí o preço da operação. Aí, hoje a gente vai mandar assim, um build provavelmente muito grande. Então, de pegar as pessoas também quando estão precisando, sabe? Ex-executivo, o cara foi demitido, está em transição de carreira. Ontem mesmo eu liguei para um cara super importante, amigo meu. Filho dele com 31 anos diagnosticado com esclerose múltipla. Aí eu passei pesquisando e descobri o melhor médico de São Paulo. Falei, bicho, liga para esse cara aqui. Ele falou, conheço esse cara é bom. Ó, fulano de tal tem esclerose, que é um cara que trabalha no mercado financeiro. Bora marcar um papo com seu filho, com ele, porque esse cara, ele convive com a doença há muito tempo. Sabe? Quanto que vale isso pro cara? O cara nunca vai esquecer. De verdade, mas assim, nossa amiga aqui da recepção, a mãe dela quebrou o fêmur também, né? A gente foi lá atrás para ajudar. Então, o legal de não é porque é o cara que é importante, mas assim, você tem que, se eu puder fazer, eu vou fazer. Mas o legal é a sinceridade também, não tem só interesse envolvido. Eu acho que a vida, no fundo, ganha muito mais sentido quando você é essa pessoa desinteressada. Não, um dia minha mulher me perguntou, o que você mais gosta da nossa vida e tal, a gente tem condição,
tal. Aí eu peguei meu celular, falei, tá nesse celular aqui, resolve o problema de todo mundo, viu? O que eu mais gosto de resolver problema. Vamos abrir para as perguntas, Cris Popó? Vamos, eu acho que a gente tem uns ganchos interessantes aqui. Só antes da gente abrir, um ponto que apareceu muito aqui, de uma forma sutil, mas que aparece muito, é a questão do interessado, né, e o interesseiro. Existe uma diferença muito grande na pessoa ser interessada de verdade no outro. E quando você é interessado no outro, isso é muito perceptível. E as pessoas se sentem bem com isso, e com isso você tem uma vantagem, porque a pessoa vai te receber de uma forma muito mais aberta, porque ela está vendo que você, de fato, está interessada. Então, sempre procurar, como o Furla fez, procurar entender um pouquinho da pessoa, como você pode, de alguma maneira, trazer algo interessante para ela, alguma coisa que você possa ajudá-lo. Porque a pessoa que só liga para pedir, que só aparece quando quer vender alguma coisa, né, Furla, é muito ruim. Pô, Cris, você lembra? Você me ajudou pra caramba aqui. Nunca me pediu nada. Aí eu falei, Cris, final do ano eu consigo te ajudar aqui. Pode fazer. Que a gente tem que ser justo, né? Aí hoje, graças a Deus, todo homem consegue fazer algo aí, né? Então, isso é conquista, não é? E tudo no seu tempo. Então, se você... Eu tenho casos que, às vezes, pessoas que eu levei 5 anos para fazer uma primeira venda. Então, você tem que focar, você tem que ter resultado, mas você tem que ter a sensibilidade do momento certo. E, às vezes, esses que demoram mais tempo para se tornar, de fato, uma relação de negócio com você, vão ser aqueles que vão ter uma relação mais longeva, porque demorou, mas a hora que deu o match, aquilo vai e acabam sendo relações mais consolidadas. Então é muito importante também, abrir a porta é fácil, mas quanto dessa porta você vai, quanto tempo você vai ter dessa relação? Então não adianta nada você abrir a porta, ser recebido uma vez, fechar um negócio uma vez e aquilo se perder. Então se você tiver esse cuidado, o que vai acontecer? Essa porta vai ser uma porta aberta sempre, e essa porta aberta vai te indicar outras pessoas. O melhor vendedor para o teu negócio, no fundo, é o seu cliente. Se ele te paga e fala para alguém, isso aqui é muito bacana, ele está pagando e ele acha, ele está te indicando, é algo isento, é muito melhor do que você dizer que você é bacana, que o seu negócio é interessante. Claro que você vai ter que ter seu pitch de venda, mas alguém dizer, olha, faz que eu tô lá e é muito bom para mim, isso não tem preço. A gente entrou num território aqui interessante, porque é a questão da venda. Na minha geração, quando a pessoa ia ser vendedor, era sinônimo de um fracasso, porque a pessoa não deu para nada, e daí a única oportunidade que ela teve foi ser vendedor. Acontece que esse estigma é muito ruim, e eu acho que isso até hoje pega um pouco a geração de vocês, porque a venda é o coração da empresa. A venda é a coisa mais importante. Convencer alguém a enfiar a mão no bolso e gastar o próprio dinheiro ou o dinheiro da empresa é dificílimo. E a gente geralmente acha que isso é uma coisa assim secundária. Se você olhar todos os maiores empresários brasileiros, ou mesmo os investidores, pessoas do mercado financeiro, elas têm uma coisa em comum, é a capacidade de vender. Não necessariamente vender um objeto, mas vender uma ideia, vender um relacionamento. Saber gerenciar essa venda é importantíssimo. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Todo mundo quer vendedor, em algum grau. Agora, sim, se você não é um bom vendedor, não se preocupe, foque em alguma coisa que você é bom também, mas minimamente saiba que você tem que aprender algum social skill para poder você dar um passinho a mais. Por exemplo, tem caras que são brilhantes em analisar balanço, olhar a empresa. Esse cara vai ser um analista, um gestor. Óbvio, se ele tiver um pouquinho mais de social skill, ele vai conseguir ser ainda melhor. Mas também saiba que todo lugar tem espaço para o teu perfil. Só não tem perfil
do cara que ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de tratar bem as pessoas, ele é um cara que tá ali e acha que vai cair tudo no colo. Esse cara, para esses lugares, não tá muito competitivo, não vai ter espaço para ele. Então, não se preocupe, poxa, eu não me sinto bem vendendo. Beleza, bora achar aqui dentro do mercado financeiro algo que seja mais analítico, que você não precisa pegar um telefone para ligar com o cliente, mas mesmo assim você vai ter que vender a tua ideia dentro do teu time. Ó, temos que comprar ações da Vale. Por quê? Você vai ter que vender. Não, porque o minério de ferro está subindo, a China está retomando construção de casas, então vender essas ideias vai ser importante também. Então alguma coisinha de vendas, mesmo você não querendo fazer, você vai ter que aprender. E uma dica que eu acho que é bem valiosa, que tem um pouco a ver com o que o Furla comentou, é se você está dentro de uma empresa, fica atento, aprenda outras coisas, tenha a curiosidade que o Aloysio falou. Então aquela pessoa que, não é comigo, não, se eu sou da área comercial e está acontecendo alguma coisa lá no marketing, não é comigo. Ou se está no marketing, na comunicação e alguma coisa relacionada à mesa de operações, não é comigo. Cara, uma coisa, é vida curta. Vai até o fim para tudo. Não tem não. A gente estava num evento agora lá, o Gustavo recebendo um cliente importante, começou a chover, o cara saiu do Rio Open e foi para um restaurante e queria voltar, não podia. Aí o cara, as regras dos eventos, não podem, mas peraí, mas quem que falou? Fulano de tal, me dá o telefone dele. Ou fulano de tal, por esse caso, dá para abrir uma exceção? Dá. Vai até o fim. Não tem como, tem como. Não, você já tem, né? O que não tem como? Não é comigo. Não é comigo o quê? E você está fazendo para você. Então, assim, esgota todas as possibilidades. Por exemplo, é normal aqui reservar sala de reunião. Não tem sala. Peraí, dá uma olhada lá. Liga para quem está com a reserva. Quem está nessa reunião? Uma reunião interna? Pede para o cara a sala. Uma reunião de time. Fala que a gente tem que usar essa sala de reunião porque a gente vai receber fulano de tal. E se ele não pode fazer esse evento em outro lugar, a gente paga para ele uma sala bacana. Vai até o fim. Deixa eu ligar para ele pedir um favor. Sim, isso é para reservar uma sala, sabe? A gente vai até o fim aqui. Então, um pouco do que vocês têm que tocar a vida de vocês. Não tem não. Mas se não tiver não mesmo, aí beleza. Entendeu? Junta isso com aquilo que ele falou antes de engolir os sapos. É basicamente uma capacidade de ser resiliente que é importantíssimo para todo mundo. Quem viu aqui um filme antigo chamado Rocky, um Lutador? Alguém já viu? Vocês nunca viram. Eu sugiro que vocês vejam. Pode parecer que é um filme de boxe, mas na verdade não é. É um filme sobre resiliência. Porque o que esse boxeador ele tem de diferente? Ele não é o mais forte, está longe de ser o mais inteligente, mas ele leva soco e não cai. Ele aprendeu a apanhar e ficar em pé. Então, essa, na verdade, é uma síntese da carreira que vocês vão ter daqui para frente. Vocês vão levar pauladas de tudo quanto é lado. Umas vão ser umas alfinetadas que vão pegar dentro do seu nervo e vão doer demais, outras vão ser um soco que não vai doer tanto. Mas vocês têm que estar preparados para essa sequência de sabores que vão acontecer, é inevitável. Mas sem essa resiliência a coisa não vai. Eu acho que você também concorda, né? Sim, e a velocidade, né? Vocês percebem, mesmo a maioria ainda estudando, que tudo acontece muito rápido. Todo dia é algo novo. Então, essa curiosidade de querer aprender, de estar antenado, de ver o que está acontecendo para sair na frente, isso faz muita diferença. Porque uma coisa está indo perfeito, está tudo lindo, maravilhoso. Daqui 6 meses, as pessoas já não estão mais tão interessadas nisso. Então, você tem que estar no auge do teu negócio, do momento que você está, parecendo que está tudo perfeito, voo de cruzeiro, não. Eu tenho que ficar atento aonde eu posso sair na frente, para quando começar a cansar, não cansou, eu já estou com uma outra ideia, já estou lá na frente. Então, hoje, muitos negócios acabam morrendo, porque as empresas, às vezes, não têm essa percepção, não se movimentam muito rápido,
e quando vê, ou a inteligência artificial, ou outros fatores acabam atropelando, e quando vai ver, Cara, é vocês estão tarde estudando demais. AI, assim, tem que estudar muito, olhar vídeo. Um pouquinho que está na faculdade ainda, tenta fazer 6 meses de intercâmbio do Vale do Silício para Califórnia. Pô, eu adoraria fazer isso se eu estivesse na faculdade. Vamos fazer um perguntas e respostas? Que horas são aí? Porque eu tô com o relógio hora. Tá tranquilo. Quem se habilita, aí a gente já manda o microfone. Bom, boa noite a todos. Sou o Luca Von Hatt, da Tia Von Hatt. Obrigado, Cris e Aloysio, pelo convite. Furla, pelo tempo, pelo espaço lindo, por sinal, disponibilizado. Minha pergunta, cara, você é uma pessoa que, no pouco tempo que eu ouvi aqui, é muito determinada, tem uma cultura individual muito forte, segue seus hábitos, segue sua rotina e é muito compromissado com as suas tarefas individuais. Como que você faz hoje para disseminar essa cultura que você tem individual para a empresa, para a XP? Como que você faz os seus colaboradores também comprarem a sua ideia? Eu estava entrevistando hoje o presidente do Açaí, o Belmiro, né? O Belmiro, 90 mil funcionários. O Belmiro já foi vendedor de picolé, ele foi estoquista da loja. E aí ele sempre fala que ele tem que ir na inauguração de loja e que o poder às vezes isola a pessoa. Então ele faz questão de, quando ele vai na inauguração de loja, almoçar no refeitório, sentar do lado do caixa, conversar com o caixa, escutar as demandas, porque no final das contas o exemplo vai permeando assim, para o nosso time aqui. A gente trabalha 24 horas. Eu tenho certeza que se eu mandar um WhatsApp para a Nayara domingo de manhã, ela vai responder e a gente vai resolver um problema, porque eu também vou resolver, o Gustavo vai resolver, o Lucas vai resolver. Então vai espalhando, sabe? E quando tem alguém com cultura diferente, naturalmente ela vai sendo expelida do sistema. Então, assim, motivar pelo exemplo, sabe? É a principal coisa que tem. O cara vê você fazendo, fazer igual, ele vê que você está querendo ali ajudar ele a fazer também. É muito difícil você... Porque quando você está atendendo cliente, você se dedica muito ao cliente. Aí quando você vira gestor, você tem que, além de atender o cliente, atender seus clientes internos, que são os colaboradores das outras áreas, que são tão clientes quanto. Aí você vai aprender ao longo do tempo isso. Essa questão do exemplo ela é super importante. Eu vou contar uma história rápida para vocês, que mostra o quanto um líder engajado faz a diferença. Eu, durante uma época, fui publicitário e a Mercedes era uma das minhas contas, e daí era a área de caminhões e de ônibus, e eles foram me chamar. Então, um problema. Eles iriam perder a liderança para a Volkswagen no final do ano, se a curva de vendas continuasse daquele jeito. Então eles queriam uma solução. E eu fui lá, bolei uma solução, deu certo, eles mantiveram a liderança. Mas eu tive uma reunião com eles e falei, olha, vocês vão perder essa liderança no ano que vem. Porque essa ideia que a gente deu, a Volkswagen vai copiar e vocês vão ter o mesmo problema. Não, mas a gente tem um produto que é muito melhor. O nosso caminhão fica com o motor atrás e o deles fica com o motor na frente. Eu falei, qual foi a última vez que você dirigiu um caminhão, um ônibus na sua vida? Aí a pessoa falou assim, não, eu nunca dirigi. Eu falei, então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para ter essa ideia, eu dirigi o ônibus e dirigi o caminhão. E eu conversei com os motoristas. Por que eles preferem o motor na frente? Não, mas o motor na frente é barulhento, é quente. Eu falei, exatamente o que eu conversei com eles, mas eu perguntei, mas por que vocês preferem o motor na frente? Eles disseram, porque eu escuto a hora de tocar a marcha. O outro eu não escuto. Então, vocês têm que ouvir o cara que está usando o produto de vocês não escutam. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é o seguinte. Eu perguntei qual é a diferença da Mercedes com a Volkswagen. E eles falaram, bom, aqui, dono de empresa de transporte do ABC, daqui, periferia de São Paulo, que os caras falaram,
Então vem aqui o seu Cortez, que é o presidente da Volks, e almoça com a gente no refeitório. A gente não recebeu nunca nenhuma visita do gerente da Mercedes, que dirá do presidente. Então, quando você tem um sujeito que percebe o quanto a ação dele vai ser importante e vai contaminar toda a cadeia, tem esse efeito. A Volkswagen ela é líder do mercado de caminhões de ônibus há muito mais tempo, passou a Mercedes, e a Mercedes não consegue voltar porque tem toda aquela estrutura antiga de presidente que não fala com ninguém, que é inatingível. Vocês têm uma oportunidade incrível que, começando a carreira de vocês, já desde o começo, desde o início, já entenderem como é que a coisa funciona. E não mudarem, virarem outra pessoa quando cruzarem a fronteira da diretoria, virarem um white collar. As coisas não são assim. E aqui a gente tem um exemplo claro. É uma pessoa que está aberta a falar com qualquer pessoa. Essa coisa de ficar abrindo o Instagram para responder, não é todo mundo que faz. Não, às vezes o cara critica XP, aí eu falo, pô, me passa o seu CPF, me conta a história, dou print, mando para atendimento ao cliente, tento resolver o problema. Até hoje. Cara, é impressionante, tem gente que se fecha e é uma besteira tremenda. Beleza, Furlan. Bom, Cris, Aloysio, obrigado por receber até meus parentes aqui, meu cunhado, minha cunhada. A gente está super feliz de estar aqui. E, Furlan, a gente está falando de exemplo, falou de referências, falou de liderança. E acho que nessa fase que essa turma está, e eu já passei por ela, todos nós já passamos, a gente ter referências, exemplos é muito importante. Ainda mais se são exemplos que a gente pode conviver todos os dias, mentores, principalmente. E essa é uma fase muito boa para você pedir uma mentoria de alguém que você admira, que você respeita. Porque quando a gente é jovem, a gente tem essa licença poética para isso. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais complicado. Sempre existe ali um olhar de que pode haver um interesse, alguma coisa assim. Como você enxerga a figura da mentoria? Você até comentou o exemplo do Gustavo, né? Vocês estão trabalhando juntos. Você se vê numa posição de mentor daqueles que você lidera? Ele tem que ter validade para poder fazer uma mentoria. Hoje no Brasil tem muito mentor de PowerPoint, o cara que não criou nada, que não fez nada, mas que fala bem, tem uma apresentação legal e acaba vendendo ali algo que ele nunca fez. E ganha muito dinheiro com isso. Tem bons coaches. Tem bons coaches. Tem pessoas que às vezes eu criticava e fui no evento deles e falei, caramba, que evento legal. Vou dar um exemplo, Paulo Vieira Coach. Eu falei, caramba, cara, deve ser um evento que eu vou ficar lá fazendo yes. Aí ele me chamou para no evento dele, eu fui. Eu falei, eu vou passar, vou ficar 1 hora lá. Fiquei 6 horas. Bom pra caramba. O cara é muito bom, de verdade. Ele entrega um produto. Você sai de lá melhor do que você entrou. Agora, tem, por exemplo, pessoas que vendem que você tem que gastar dinheiro, porque você gastando dinheiro, você vai destravar e você vai querer ganhar mais dinheiro. Vai quebrar várias pessoas esse cara. Então tem que ter muito cuidado. Mas eu me vejo sim uma pessoa aberta a poder conversar, a poder dar minhas opiniões, às vezes poder dar uma aterrissada nas coisas também, das pessoas que trabalham junto comigo, de amigos, de empresários. Eu me vejo na posição de dando opiniões e de alguma forma contribuindo para a vida daquelas pessoas. Eu falo exatamente dessa figura, né? Eu sou advogado e quando eu era um jovem advogado, um estagiário, minhas referências que viraram meus mentores eram meus chefes, que eram excepcionais. E até hoje eu me inspiro um pouco neles e são advogados incríveis, sócios de grandes escritórios. Então é essa figura. Quem que é? Trabalhei no Veirano, no Matos Filho e no Demarest. Trabalhei com a Letícia Provedel, que depois foi minha sócia, e aí a gente vendeu nosso escritório para o Escritório Grande do Sul, Souto Correia. Trabalhei com o Marcelo Medina, que depois foi o diretor jurídico da CSN. E trabalhei com o Sérgio Spinelli no Matos Filho. Pô, esse é uma lenda, cara. Uma lenda, tá doido. uma lenda. Spinelli é o cara.
Trabalhei com ele e com o Fábio Kujalski no Matos Filho. E, bom, enfim, é esse tipo de mentor, né, que eu me refiro. Né? Uma pessoa que às vezes está na sala do lado, uma posição mais alta, já passou por muita coisa na carreira e pode te dar uma dica. Isso presencial que dá, né? Você escutar de orelha, aquele cara falando aquilo, você aprender como que ele estava ligando quando a gente está resolvendo um problema e tal. E a gente aprende o tempo todo, né? Não tem fim. Vocês são jovens, mas a gente mesmo, né, Aloysio? Até hoje, a gente muitas vezes senta com um dos nossos conselheiros, uma das pessoas, um dos nossos clientes, quando a gente quer entender um pouco mais de determinado mercado, para a gente ser menos opinativo e, de fato, entender o que está acontecendo em cada setor, seja para a gente poder entregar melhor o nosso negócio, envelopar melhor o que a gente faz, ou até mesmo na vida pessoal. Eu já tive momentos que liguei para o Felipe para, não é nem me aconselhar, mas para entender melhor de algo que eu não entendia, e eu queria estar mais preparada até para, à frente do meu negócio, saber como conduzir uma oportunidade. Eu já tive papos ótimos com o Furla, enfim. E a gente está sempre conversando com pessoas, porque essa troca, ela não tem preço. Eu acho que é a maior escola, no fundo, da gente, é o dia a dia, não é? Essa troca com pessoas é o que vai a cada vez te elevar e te trazer mais experiência, mais repertório. Tem um detalhe importante. Se vocês sempre estiverem, e se vocês sempre estiverem com as pessoas, e vocês forem aquela que é a mais inteligente da roda, vocês estão no lugar errado. Quanto mais vocês estiverem cercados de pessoas mais inteligentes, ou que têm habilidades diferentes, melhor. Só que, geralmente, o ego fala mais alto e a gente fica meio que achando que aquela babação de ovo é bacana, mas não é. É ruim para todos vocês. Quanto mais aberto você estiver para ouvir pessoas que são diferentes, melhor. É por isso que a gente está ouvindo esse cara aqui, porque ele é o campeão dessa modalidade. Eu escuto todo mundo, cara. Nossa Senhora, eu com um privilégio escutar todo mundo e aprendendo com isso. Nenhuma das meninas vai se manifestar? Olha aí, as mulheres têm que ter uma presença aqui, né? Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Meu nome é Letícia, prazer. Eu acredito que o mais valioso hoje é o que a gente vem mais consumindo são meios de comunicação. Queria entender mais, Rafael, quais são os meios de comunicação, podcasts, livros que você recomenda. Além do Money Report, Raul. Não, claro, além do Money Report, o YouTube está cheio de boas palestras. Eu gosto muito de escutar o David Rubenstein. David Rubenstein, ele faz um papo que chama Peer-to-Peer Talk, que é um pouco do que eu tento fazer na CNN, eu ia falar CSN, na CNN, porque é uma conversa de empresário com empresário na televisão. E ele é um dos heads globais do Carlyle, que é um dos maiores private equity do mundo. Muito legal. Você aprende muito. No Brasil você tem uma série de podcasts bem bacanas. Aqui na XP você tem o Stock Pickers, mas existe o Market Makers, que é muito bom também. Tem um podcast nosso que chama Do Zero ao Topo, que são histórias de empreendedores. Eu gosto também bastante. Eu todo dia de manhã, 5 da manhã, eu começo a assistir a Bloomberg lá fora, porque está tendo o Jornal de Londres. E a Frances Lacqua apresenta, eu encontrei ela em um evento na Arábia Saudita. Falei, puxa, eu te assisto todo dia de manhã. Bem mole, que eu achei que ia encontrar ela de novo, não tirei uma foto com ela. Mas cheguei com o David Rubenstein, ele estava lá. E aí, eu gosto muito de escutar esses podcasts dos gringos, o David Rubenstein. No Brasil, legal, o Market Makers, o Stock Pickers é muito bom, o Zero ao Topo também. E no Twitter, eu fico seguindo um monte de gente relevante, jornais, speakers, né? Então, o presidente do FED, o presidente do Banco Central do Brasil. E o meu celular ele tem vários alertas que vão saindo notícia, eu vou olhando o que é importante ou não e vou mandando para os clientes daquilo que eu acho importante, né? Você tem um site muito bom de notícia, além da CNN,
da Reuters, que é a CNBC lá fora. Então, um excelente trabalho de mercado financeiro também. E eu gosto de escutar bastante, ler as notícias. E assim eu vou navegando, mas eu diria que para quem está começando no mercado financeiro, tem que ler os jornais, tem que ler o Valor Econômico, tem que ler o Estadão, a Folha, bater o olho ali, ver aquilo que tem relevante ou não. Alguns colunistas do Globo que são bem relevantes para o mercado. Tem que ser curioso, muito curioso. Informação não falta. Quanto tempo você gasta por dia lendo, absorvendo informação? Então, 24 horas. De manhã, eu acordo às 5 da manhã, uma das capas, eu fico lendo até umas 6h30 ali, depois eu desço para malhar. Mas o dia todo estou olhando o celular, estou vendo notícia. Eu sinto falta de sentar a bunda na cadeira e ficar uma hora lendo sem o celular, que é importante também, ler um livro, até para sua mente desconectar um pouco. A habilidade de você ficar offline também, isso eu preciso desenvolver. Mas eu vou sair daqui, eu vou num jantar agora. Um jantar cedo. Vai acabar cedo, eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, possivelmente eu vou ver algum vídeo no YouTube de alguma coisa relevante que aconteceu no dia. Eu assisto muito YouTube hoje, de verdade. Os cortes e tal. E isso com certeza te ajuda a ampliar seu repertório, porque você conversa com pessoas dos mais diversos setores e se você não tiver um pouco de repertório, vai ficar uma distância muito grande para dar esse match na conversa. E o AI hoje, você usa tanto o ChatGPT quanto o Cloud da Anthropic, você fala que tem uma reunião aqui com a Tia Von Hatt. A Tia é líder de construção e arquitetura de escritórios premiums em São Paulo, Rio de Janeiro. Bola aí para mim umas perguntas interessantes que eu posso fazer para ele. Me conta um pouquinho desse mercado, cara. Aí você vai olhando. Só que você tem que ter repertório, porque a máquina ela tem que ter bons inputs. Hoje de manhã eu fiz uma entrevista. Ontem à noite eu preparei as perguntas, joguei na inteligência artificial, coloquei alguns pontos que eu achava interessantes, esqueci de outros. Tem muita coisa hoje, assim, a inteligência artificial te dá um superpoder que você não tinha no passado. Então ficou muito mais fácil, só se interessando. Mas se vocês querem uma dica que eu acho que é importante, de podcast ou de fonte de informação, vocês precisam ir na fonte primária. Fonte primária ainda é importante. Por quê? Porque o jornalista é a fonte secundária. O cara que está no podcast e está falando sobre alguma coisa que alguém fez é uma fonte secundária também. Quando você escuta um podcast de alguém que fez, como aquele que estava falando que são dois empresários conversando. Não, é o David Rubenstein, que ele entrevista outro empresário, peer-to-peer talk. No Brasil, por exemplo, cara, tem muita informação. Você vê lá, nosso concorrente, a gente respeita muito. Vai lá, BTG Conference, está lá. Escuta o que o André está pensando, o que o Mansueto está pensando. Tem que escutar. Vai ter que ir o XP Expert, vão ter lá todas as palestras. Escuta o que o Caio Megali, nosso economista, está falando. 3 grandes gestores estão falando. O que um gringo está falando. Escuta. Coloca, pesquisa, saiba quem é quem. Além disso, vocês têm que se acostumar a pensar a respeito do que as pessoas estão falando. E pensar é complicado, porque, como a Cris falou, precisa de um repertório. Para ter esse repertório demora um certo tempo para acumular, mas é sempre importante ter uma visão crítica, não no sentido de questionar tudo que a pessoa fala, mas sempre pensar a respeito daquilo, se aquilo faz sentido ou não, juntar aquilo que a pessoa falou com outra informação que você teve para ter uma visão um pouco mais abrangente, mas isso tudo é super importante, porque é o que as pessoas no andar de cima estão fazendo. É o que o Furla faz, é o que o André Esteves faz, é o que o Benchimol faz. Esses caras, eles estão muito preocupados em escutar ali na fonte primária, na raiz, a pessoa que faz acontecer. Porque através desses depoimentos, dessas conversas, é que você consegue se alimentar, se reciclar, pensar à frente da concorrência. Isso é importante. E a concorrência não é somente uma outra empresa. Às vezes o cara que está sentado do teu lado é o teu concorrente.
e é muito pior do que aquele que está no outro CEP ou no outro CNPJ. Então, sem essa capacidade de pensar o tempo todo, vocês vão ter dificuldades. Agora, juntar isso com a inteligência artificial, como o Furla falou, é primordial. Como diria a vanguarda carioca, é tiro, porrada e bomba. Furla, que dia e horário é o seu programa na CNN? O programa é um programa de atualidades, então eu sempre gravo quarto ou quinto e vai ao ar domingo. Então esse eu guardei quarta, domingo 11h15 na CNN da noite. E segunda-feira 7 da noite na CNN Money. Aí tem os vídeos no YouTube e fiquem à vontade. O primeiro foi com o Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. E a ideia é sempre trazer... Eu vou dar uma informação privilegiada. Ex-presidente do Banco Central e vizinho dele. Se vocês assistirem semanalmente o Furla e o Money Report, que toda semana recebe 3 empresários para um bate-papo, acho que vocês vão melhorar bastante esse repertório, porque, como disse o Aloysio, é ouvir, né, na fonte primária. Então, vocês vão gastar, no caso do Money Report, são 50 minutos, quinta-feira, 21 horas, ou domingo, às 21 horas, e em seguida temos o Furla. São formatos diferentes, mas são pessoas que vocês vão ter, assim, ajudar a ter um repertório que a maioria não tem. Vocês que estão no grupo do Money Report, por exemplo, de WhatsApp, o Aloysio posta diariamente alguns artigos de opinião dele, que é artigo que você vai gastar 1 minuto e meio para ler, só que ali pode trazer uma diferença significativa, principalmente artigos opinativos, não é a notícia básica. Ali tem informações dentro de um texto que pode fazer toda uma diferença numa argumentação sua, numa conversa. Eu tô rindo aqui que eu lembrei, na GV tem filosofia no primeiro semestre. Eu falei, cara, o que eu tenho que estudar? Filosofia, o professor estuda, um dia vai fazer sentido para você. E você vai ver, um grande presidente da República que o Brasil teve foi Fernando Henrique Cardoso. Porque ao entender filosofia, entender as pessoas, e entender as pessoas é importante para você fazer política, gestão, por aí vai. Eu vou deixar o meu link do WhatsApp, tem um grupo que vocês acessam com a Cris, ela coloca no grupo de vocês vão receber lá o Furla News de manhã. Estou à disposição de vocês. Eu só queria falar que vocês estão entrando no mundo que a inteligência artificial vai dar um superpoder para vocês, mas o superpoder ele tem que ser bem usado. E eu queria falar que, apesar das coisas parecerem um pouco mais fácil para vocês, o mundo é muito difícil, muito difícil. Tem pessoas competentes, brilhantes, muito mais do que eu, que às vezes não tiveram a mesma oportunidade. Então o mundo é difícil, ele é injusto, mas vale muito a pena você se esforçar, porque pode ser que dê certo. E se der certo é muito bacana, ajude os outros também, porque esse mundo ele é redondo e a gente tem que sempre fazer o bem e criar essa corrente junto com a gente. Obrigado a todos, obrigado a todas. Cris, Aloysio, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem no Money Report. Um abraço para a Malu, sua filha, que está ali no cantinho, estou vendo ela, e todo mundo aí que ajudou a organizar. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigada. Como a gente gosta de falar para Malu em casa, o mundo é cheio de maldade e ilusão, né? Mas tem muita coisa boa também. Então, obrigada a todos vocês, obrigada, Furla, pelo seu tempo, e que vocês possam aproveitar um pouco do que ouviram aqui e colocar em prática no dia a dia de vocês. Valeu, galera.